Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui nesse canal e hoje eu quero falar com você sobre um assunto extremamente importante e que, na minha opinião, infelizmente, os desenvolvedores estão deixando para trás, legal? E o assunto de hoje que a gente vai falar é sobre arquitetura de software e mais especificamente sobre arquitetura hexagonal. Antes de eu começar, eu gostaria muito que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Basta acessar youtube.com/fullcycle e ali se inscrever, ativar o sininho e também para que você siga a gente no Instagram @devfullcycle e também que você entre no meu canal do Telegram, onde diariamente eu simplesmente pego o meu celular e falo um conteúdo super relevante, gravo um áudio super relevante, faço enquetes para que você consiga aprender tudo que eu tô estudando também no dia a dia, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre arquitetura hexagonal. Bom, galera, o seguinte, antes de eu começar a falar sobre arquitetura hexagonal, inicialmente, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um tipo de um disclaimer aqui e um tipo de uma provocação, na realidade, para você, desenvolvedor. O que eu venho falando, inclusive eu coloquei isso no meu canal do Telegram, é o seguinte: muitos desenvolvedores hoje estão deixando de estudar arquitetura de software, porque logo que ele aprendeu um pouquinho mais sobre alguma linguagem de programação, a sintaxe e etc, um pouco de orientação a objetos, esse camarada vai para um framework e ele deixa o framework ditar a forma como ele vai desenvolver software. O camarada sai criando as classes dentro de cada pasta ali, sugerida pelo framework, e bora ali. Mas o grande ponto é que conforme você for fazendo isso e o seu software for crescendo, cada dia vai ficar mais impossível você manter o seu software, por melhor que você seja como desenvolvedor. Não tem cabimento, na realidade, você, sei lá, entrar num software, criar 1 trilhão de módulos, 1 trilhão de controllers e etc, e sair utilizando. Imagina, sei lá, 100 desenvolvedores metendo a mão ali no código. Você tem que se lembrar que o código nos dias de hoje, ele tem que ser de fácil manutenção e a sua aplicação ela não pode ser pensada somente nesse momento, ela tem que ser pensada sempre a longo prazo. E se você não organizar, não desenhar o seu software, não tiver conhecimento de arquitetura de software, você vai ficar refém do seu framework e o desenvolvedor não pode deixar isso acontecer, beleza? Então vamos falar um pouquinho mais sobre arquitetura hexagonal, da onde que tudo isso veio, para ficar um pouco mais simples de você entender. Vamos lá. Seguinte, arquitetura hexagonal. A gente vai falar sobre arquitetura e um ponto importante aqui desse museu. Perceba como as coisas são simétricas, perceba como isso se manteve estável durante o tempo e que eventualmente você pode, sei lá, por exemplo, trocar um vidro, né, desse museu, provavelmente sem ter que mudar o museu inteiro aí nesse nosso caso. Legal? E hoje a gente vai falar sobre engenharia, na realidade, de software, sobre arquitetura de software mais especificamente. Mas o que acontece aqui com nós desenvolvedores? Muitas vezes a gente deixa isso acontecer, que nem lá no filme do Matrix, né? Às vezes você quer mudar uma simples coisa, mas isso que você mudou vai derrubar, vai afetar, vai fazer com que você tenha que mudar um monte de coisa em volta. Tá? Então é muito bizarro. Imagina que você quer trocar um vidro de uma janela ali que quebrou daquele prédio e daí de repente você vai ter que sair fazendo todas essas mudanças em volta. E normalmente uma mudança vai fazer com que outra mudança aconteça e etc, e vai gerar uma grande bagunça, e é isso que a gente não quer que aconteça com o nosso software,
Beleza? Então, como que a gente consegue, no final das contas, fazer com que isso não aconteça com o nosso software? A gente tem que pensar sempre que quando a gente vai desenvolver um software, esse camarada, ele tem que ser arquitetado como se fosse aquele prédio para que tudo funcione bem, que os pontos ali sejam independentes e que, eventualmente, se você quiser trocar alguma coisa, substituir por alguma coisa, você não tenha que demolir o prédio inteiro e criar um prédio do zero. Legal? Então, o que acontece? A grande sacada de quando a gente está falando de arquitetura de software, a gente está pensando em crescimento sustentável, tá? E isso não é para amador. Legal? Normalmente os amadores no desenvolvimento de software sabem criar pequenas aplicações e essas aplicações elas podem ser recriadas o tempo inteiro e normalmente quando ela vai crescer ela tem que ser reescrita. E por quê? Porque não houve planejamento. Legal? A manutenção, legal? A parte de você conseguir deixar uma aplicação de fácil manutenção é extremamente difícil. E olha, eu vou te falar isso para você sem nenhum receio de chacota. Eu tenho softwares, ok? Que a gente desenvolveu e que ele não foi muito bem planejado, foi feito no susto e hoje em dia dá a impressão que a única forma de melhorar tudo aquilo é simplesmente jogando tudo aquilo fora e sair reescrevendo tudo. O grande ponto que você tem que se ligar também é que a complexidade inicial ela vai se pagar ao longo do projeto e isso não é praxe, tá? Eu não tô falando simplesmente porque é óbvio e etc. Não, uma vez que você consegue organizar, criar um processo de trabalho, organizar toda a arquitetura ali do seu software, você vai ver que isso aí vai se pagar ao longo do projeto, deixando o seu projeto extremamente mais flexível. E o seu software, ele deve ser definido e desenhado por você e não pelo seu framework. Isso aí eu já falei logo no início, isso é um dos pontos mais importantes na minha opinião. Não deixe o seu framework definir como que você vai desenvolver o seu software. As peças elas têm que se encaixar, mas eventualmente elas têm e podem ter que ser substituídas ou adicionadas. E isso não tem que fazer com que o seu software seja reescrito ou grandes partes do seu software tenha que ser refatorado. Esse que é o grande ponto. Você consegue eventualmente trocar o seu cliente, o seu sistema de e-mail, os seus sistemas de fila, o seu sistema de, sei lá, upload de arquivos do seu software, apenas mudando esse camarada no processo, sei lá, de dependency injection e sem mudar uma sequer linha do seu código fonte. Isso que você sempre tem que pensar. Então, o grande ponto que eu quero falar aqui sobre a preocupação que você, desenvolvedor, tem que ter em relação à parte de arquitetura de software é se preocupar com a arquitetura tem a ver com o futuro do seu software, pois fazer CRUD qualquer um faz. Coach Wesley Williams. É o seguinte, exatamente isso. Hoje em dia, fazer CRUDs, criar alguns relacionamentos, qualquer coisinha desse tipo é muito fácil fazer. Mas a diferença que vai separar você de um lado e uma empresa, legal, que trabalha com softwares grandes, que vai fazer toda a diferença no dia dela, vai ser exatamente a forma de como você consegue trabalhar no dia a dia e a parte de arquitetura e esse conhecimento vai fazer toda a diferença. Antes de eu falar especificamente sobre arquitetura hexagonal, e você vai ver que durante esse vídeo, essa arquitetura hexagonal ela é muito similar a outros processos e a outros formatos de arquitetura, eu quero dar uma pequena volta aí pelo tempo falando um pouco de arquitetura. Eu vou prometer para você que isso vai ser bem rápido, beleza? Então vamos lá. Esse camarada aqui, ele é o Dr. Ivar Jacobson. Esse cara aí, ele teve contribuições mais do que significativas para o mundo que a gente trabalha. Por quê? Esse camarada, ele foi um dos caras que ajudou ali a criar praticamente o ML. Um outro camarada, né, que é super conhecido, eu não sei se você já trabalhou, é da Rational, que é o Rupp
Legal? É um grande formato de um grande processo de como que você consegue desenvolver software. Legal? É uma grande metodologia. E esse camarada também é um dos criadores do Ruby. Legal? E o mais interessante é que ele, há muito tempo atrás, ele começou a pensar numa forma diferente de você começar a desenvolver software lá naquela época para facilitar um pouco a vida. E ele chamou disso de EIC, ou Entity Interface Control, legal? Ou seja, começou a gerar algumas dúvidas naquela época, porque essa interface começou praticamente a gerar confusões da interface da orientação a objetos. E daí, naquele momento, acabou sendo rapidamente trocado por control, legal? Então, vamos dizer que o primeiro formato ali de arquitetura, da forma como a gente está trabalhando nos dias de hoje, veio ali em 1992, chamada de ECB, que é Entity Control Boundary. E esse ponto principal aqui, eu não quero ir muito a fundo aqui nesse formato, mas pense principalmente nessa parte de boundary. Legal? Boundaries são os limites, certo? Que o seu software pode ir. Que parte do seu software pode acessar cada parte, basicamente. Entity, nesse nosso caso, a gente está falando praticamente do core da nossa aplicação. Mas o grande ponto aí nessa ida para o tempo, teve esse camarada, ele também é PhD, e ele simplesmente começou a pensar nos formatos diferentes para você começar a criar arquitetura de software. Eu vou deixar depois para você o artigo principal dele, se eu não me engano são 5 posts, legal? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, ponto 5 e parte 5. A primeira parte vai falar a motivação, inclusive, pelo fato dele ter criado, legal, o processo da arquitetura hexagonal. Né? Mas ele também é muito conhecido pelo fato dele ser um dos assinantes do Manifesto Ágil, né? Do Agile Manifest. E praticamente ele foi o criador da arquitetura Ports and Adapters, ou a arquitetura hexagonal. E isso aí veio praticamente em 2005. Olha como faz tempo que a gente está falando sobre isso, e principalmente hoje em dia, né, com essas novas tecnologias, novos formatos de a gente entregar software cada vez mais rápido, e hoje em dia os softwares são monstros praticamente, a gente tem que deixar isso de uma forma totalmente escalável, adaptável, com crescimento. Cada dia a gente tem tecnologia nova, a gente tem fornecedores novos, então a gente tem que conseguir deixar a nossa aplicação o mais agnóstica possível. Certo? E esse foi o desenho, vamos dizer, original aí da arquitetura hexagonal. Basicamente, você tem um hexágono aí, certo? E esse hexágono, ele tem ali a sua aplicação no meio, e essa aplicação sua vamos dizer assim, é o core da sua aplicação, a razão da sua aplicação existir, de como que ela trabalha, e tudo que vai fazer com que ela consiga se comunicar lá fora, eu vou ter adaptadores, e esses adaptadores vão fazer com que esses camaradas ali fora, eles consigam acessar, vamos dizer, como se fosse uma porta, uma gaveta que tem aquele adaptador, e ele pode ser plugável facilmente e ser substituído facilmente. Essa que é a ideia principal aí nesse caso, legal? Um outro ponto interessante é que tem esse camarada, o Jeffrey Palermo, é um camarada mais novo, ele é Microsoft MVP, né? Ele trabalha como Chief Architect nessa empresa ClearMeasure, mas o grande ponto é que ele tem uma especialização muito grande na parte de arquitetura de software, e ele foi, vamos dizer, o cara que iniciou, né, e começou a falar sobre a famosa Onion Architecture, legal? Isso aí começou a ser falado praticamente em 2008, legal? Então olha só que interessante. E essa Onion Architecture, se você bater o olho e pensar na arquitetura hexagonal que a gente acabou de ver, ela é muito parecida. Basicamente o que você tem ali é a sua aplicação ali no meio, e você tem os camaradas que plugam, né, na sua aplicação.
A única coisa aqui, se você perceber de diferença, é que está mais definido como é que aí é o seu Application Core. Mas se você olhar bem, né, e conseguir abstrair a grande sacada aqui, isso aí é um formato de arquitetura hexagonal também. Legal? Um outro camarada aqui, ele é o grande queridinho da comunidade, todo mundo gosta dele, e ele ajudou e contribui muito com o mundo do desenvolvimento de software, é o Uncle Bob, né, o Robert C. Martin, legal? Ele é o camarada que ajudou a criar o Manifesto Ágil, legal? Ele praticamente é o camarada que criou o Solid, o primeiro artigo dele focado no Solid foi em 2000, para você ter uma ideia, legal? Ele também é o camarada, né, do Clean Code, certo? E ele criou em 2017, mas em 2011 ele já começou a dar sinais, ok? Desse formato de arquitetura, que é a parte de Clean Architecture. De 2012, 2011, ele já começou a falar disso, ele começou a falar de Scream Architecture, que a sua arquitetura ela tem que gritar para você praticamente. Em 2017 ele criou o livro do Clean Architecture, legal? E essa aqui basicamente é o formato, né, de como ele organiza a parte de Clean Architecture. Mas olha que interessante se você começar a perceber. Lá na parte lá do primeiro camarada, onde a gente começou da Entity Control Boundary, por exemplo, você vai ver que você tem todas essas camadas. Na parte da arquitetura hexagonal, você consegue plugar os camaradas. Na parte da Onion Architecture, você tem o centro e o core da aplicação mais definido. E aqui, basicamente, o que ele começa a fazer também, né, se você olhar bem, também faz parte de um formato hexagonal da sua arquitetura. Então, quando você olhar isso, você vai ver que você vai ter a Entities, que normalmente a gente está falando do core, onde vai ter suas regras de negócio da aplicação. O Use Cases, basicamente, é aonde que você vai ter o fluxo da sua aplicação definido, como que a sua aplicação vai tratar cada parte dela, das suas regras de negócio que foram escritas, vamos dizer, ali para dentro, e ali você vai ter tudo que é plugado na sua aplicação, desde os controllers, desde as gateways que vão se comunicar externamente, os devices depois que vão acessar, a parte web, a parte de interface do usuário. Se você perceber, isso aí é bem parecido com o que a gente já viu sobre arquitetura hexagonal. Agora, basicamente, a minha pergunta que eu quero fazer aqui para você é a seguinte: o que elas têm em comum aqui nesse nosso caso? Tudo. Tá? Tem gente que é mais radical e fala que isso é tudo a mesma coisa. Eu, na minha opinião, eu não acho que é tudo a mesma coisa. Existem as suas diferenças, sim, conceituais do que é o core da sua aplicação, do que não é. Algumas têm entities e aggregators, alguns têm domain services ali no meio e coisas desse tipo, mas de forma geral elas são muito similares. Agora eu quero falar especificamente, né, da arquitetura hexagonal, mas basicamente é como se eu estivesse falando de todas essas outras arquiteturas que eu acabei de falar. Legal? A arquitetura hexagonal ela é mais famosa quando a gente está falando, então vale mais a pena eu falar que eu vou falar da arquitetura hexagonal, porque provavelmente eu vou ter inclusive mais audiência e as pessoas vão conseguir sacar essa diferença entre as outras arquiteturas, que na realidade tem de ser a mesma coisa. Quase a mesma coisa, legal? Então, arquitetura hexagonal ou Ports and Adapters, legal? O que é o primeiro ponto que eu quero falar e você deve estar se perguntando? O hexágono da arquitetura hexagonal, ela não precisa ser um hexágono necessariamente. O hexágono naquele ponto ali, o que ele quer dizer, se você olhar bem? Deixa eu voltar aqui para você. Ele quer dizer que você tem delimitações de camada e uma delimitação principal é o core da sua aplicação. Legal? E para o seu core da aplicação falar com o mundo externo, ele precisa de adaptadores, e esses adaptadores eles podem ser partes de uma porta, e cada porta aqui, vamos dizer,
vamos dizer o seguinte, é um lado aqui desse hexágono, certo? Então quando você fala hexagonal architecture, até o camarada que criou, ele acaba falando, poxa, é um nome de mais impacto, e no momento que eu tô criando esse artigo, eu só consegui utilizar 3 portas. E faz muito tempo, hoje em dia a gente sabe que tem 1 trilhão de coisas se plugando ali na sua aplicação. Bom, aqui eu criei um hexágono e aqui também é uma forma de que, como muita gente vê, de como que a gente consegue organizar o processo de arquitetura de software, legal? Existem diversas variações, eu já vi apresentações, inclusive eu vou deixar linkado aqui para você dessa forma, eu já vi outras apresentações de formatos totalmente diferentes, mas no final das contas, tudo tem o mesmo sentido. Certo? Conseguir garantir que você tem essas camadas e essas camadas elas vão conseguir se falar ali no centro da sua aplicação. Eu acho que dessa forma fica mais fácil de você conseguir entender dessa forma aqui. Então vamos lá. Vamos imaginar que a gente tem aqui esse hexágono no meio e esse hexágono é o que a gente chama de domínio, certo? Que é o domain. A gente vai ter o segundo hexágono, que a gente vai falar que é a application, que é o camarada que vai utilizar o domínio, legal? Mas vai controlar tudo que vai acontecer com o sistema. E aqui fora a gente tem o framework. E o framework que eu estou dizendo aqui é todas as ferramentas que vão ajudar e facilitar o seu processo de desenvolvimento. Muitas vezes a sua aplicação precisa enviar um e-mail, você não vai desenvolver um sistema de mailer, legal? O que você vai fazer? Você vai pegar algum pronto, vai plugar ali e vai utilizar. Legal? Ou seja, a sua aplicação ela não tem que se preocupar com esses tipos de coisa, porque hoje em dia tem muita coisa pronta ali nesse quesito. Legal? Então vamos falar rapidamente sobre domínio. Legal? O domínio é a razão do software existir. Legal? É o coração de tudo. Legal? Sem o domínio não adianta framework, não existe aplicação, porque o domínio é o que mantém as regras da sua aplicação. É onde vai estar as entidades, legal? Uma entidade na sua aplicação significa como se fosse uma identidade de algo que vai acontecer. Ou seja, eu tenho um user, legal? A identidade desse camarada ele vai ser única e ela vai fazer com que esse camarada possa se comportar, possa navegar em relação à sua aplicação. Legal? Então, quando a gente está falando de coração, a gente está falando de entidade, a gente está falando das suas regras de negócio, como essas entidades conseguem se relacionar, legal? Conseguindo criar regras, conseguindo se validar, conseguindo manter tudo aquilo ali, tudo muito coeso, para garantir que o coração está bem fortalecido e que tudo que está em volta simplesmente vai utilizar esse coração. Legal? Uma das formas muito utilizadas e que eu super recomendo, eu tenho vídeos, eu tenho muito conteúdo que eu soltei, é sobre DDD, que é o Domain Driven Design. Ele vai sempre conseguir te ajudar a determinar e a entender e a modelar esse domínio. Uma forma muito interessante de você conseguir modelar isso é pensando ali em DDD. Bacana? Bom, agora a gente vai para aquela outra camadinha ali que a gente chama de aplicação. O que aplicação é na realidade? É ali que a gente tem os casos de uso. Vamos dizer que eu tenho a minha entidade user naquele camarada. O meu user ele tem um e-mail, o e-mail dele ele consegue ter uma validação, ele consegue ter seu nome, ele consegue ter diversas coisas. E tudo aquilo ali está no core da aplicação. Mas o caso de uso vamos imaginar que, vamos dizer que o user acessa o website e se cadastra, legal? E no momento que ele se cadastra, um e-mail é enviado. Então perceba que isso é um caso de uso, um processo de registro de usuário. O core da aplicação não faz isso. O core da aplicação sabe o que é criar um user, ele sabe o que é suspender um user, legal? Ele sabe como mudar as informações de um user, ele sabe muita coisa, mas ele não sabe fazer essas coisas numa determinada ordem, legal? E essa ordem, esse fluxo, basicamente, é um caso de uso que a gente começa a fazer. A gente chama isso de fluxo da aplicação, um serviço que a aplicação vai fazer. Ou seja,
Vamos imaginar que o usuário se registra, então a aplicação vai chegar lá, nesse caso de uso, vai chamar o domínio, criar um novo usuário, o usuário está criado, vamos enviar um e-mail com os dados para a pessoa confirmar esse e-mail, legal? Ou seja, esse fluxo de registrar o usuário, enviar um e-mail, confirmar o e-mail, etc. Tudo isso é um fluxo, tem um processo ali. E esse processo é a parte da nossa aplicação. Legal? Ou seja, como a sua aplicação ela vai se comportar exatamente nesse layer. Legal? E aí a gente tem por fora o framework, ele é o mais fácil de a gente entender porque a gente está mais acostumado a trabalhar com frameworks. O framework é um conjunto de bibliotecas que dá acesso à aplicação. Ou seja, vamos imaginar, eu tenho acesso à aplicação, preciso serializar os dados, transformar dados de um formato para o outro, eu preciso liberar ali um processo para eu tratar toda a parada ali de HTTP, ok? Os verbos, os métodos, os códigos e tudo mais. Isso, você não vai fazer a sua aplicação se preocupar com isso. O seu framework vai te ajudar nesse processo. O processo de visualização, quando você vai cuspir, retornar um JSON, você não vai fazer com que a sua aplicação vá tratar todas essas informações. Não, o framework pode te ajudar com isso. Ou seja, o framework são bibliotecas que permitem a aplicação dar uma resposta a uma requisição. E o framework ele não sabe do que se trata a sua aplicação. Ele apenas faz o meio de campo. O framework não está nem aí se a sua aplicação é um e-commerce ou se a sua aplicação é um site de modas. O que o framework sabe é que ali tem uma caixa com diversas funcionalidades e essas funcionalidades vão utilizar esse framework. Legal? Então aí nesse nosso caso a gente tem então o domain, o application e o framework. Agora, um ponto extremamente importante que quando a gente está falando sobre arquitetura hexagonal e todos esses processos, esses meios, mesmo Onion Architecture, Clean Architecture, é que a gente tem um sentido para tudo isso. Ou seja, tudo que vai acontecer está apontando para dentro da sua aplicação. Ou seja, o seu framework, ok? Ele pode, tá? Praticamente, ele vai apontar para dentro da sua aplicação e a sua aplicação vai chamar ali seu domínio, ok? O seu domínio, ele nunca vai chamar diretamente o framework. O seu domínio nunca vai chamar diretamente a aplicação, ok? E aí você deve estar se pensando, poxa, mas a aplicação, por exemplo, ela vai precisar de um framework para ele enviar um e-mail. Então a aplicação não pode chamar o framework? Não, a sua aplicação não pode chamar o framework. Ela vai chamar uma interface, ok? E através dessa interface ela vai poder se comunicar com o seu framework. Isso aí é extremamente importante, tá? Isso aí é extremamente importante. O ciclo sempre é de fora para dentro e nunca de dentro para fora. Legal? Como que eu consigo fazer isso acontecer? Legal? É muito fácil eu chegar e botar setinhas, mas na prática, quando você vai botar a mão no código, como que eu faço para que eu garanta que o meu domínio não está chamando direto a minha aplicação não está chamando direto o meu framework? A forma mais simples, né, e a forma que a galera mais utiliza, é a forma que o Uncle Bob fala pra gente fazer e é a forma que tá dentro ali do Solid, é a gente trabalhar com o D do Solid, que é o Dependency Inversion Principle. Eu não sei se você lembra, não sei como é que você tá de Solid nos dias de hoje, mas o grande ponto aqui nesse princípio é o seguinte: os módulos, né, de high level, ou seja, de levels maiores, eles não podem depender de módulos menores. É a mesma coisa como um CEO de uma grande empresa, ok? Ter que depender ou lidar, ok? Necessariamente, diretamente, sei lá, com o cara que está cadastrando o horário de almoço da galera no Excel. O CEO, ele não depende daquele cara, ok? Ele sabe como é o processo, ele fala com aquele processo, mas ele não mexe diretamente com aqueles detalhes, legal?
O grande ponto aí é que ambos eles devem depender de abstrações. Ou seja, tanto o camarada lá do Excel, que eu disse para você, que está cadastrando o horário de almoço da galera, e o CEO da empresa, eles não, o camarada lá, ele não vai falar direto com o CEO. O CEO não vai falar direto com ele. Eles vão falar ali com uma interface, uma abstração. Ou seja, o CEO sabe o que ele quer e o camarada sabe o que ele tem que fazer. E aí esses caras conseguem ter e utilizar essa informação. Legal? Esse que é o grande ponto. Quem está lá em cima não tem que ter informação e depender diretamente de quem está lá embaixo. Legal? Então, como que isso pode acontecer? Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina que no Laravel eu tenho o Eloquent, né? O Taylor Otwell, ele tá lá e tá desenvolvendo o Eloquent e de repente a gente tá lá desenvolvendo uma classe de produto que vai, por exemplo, herdar ali do Eloquent, certo? Então isso que vai acontecer. Agora imagina se o Taylor, que está desenvolvendo o Eloquent, que está lá no high level, ele fosse depender da implementação concreta das regras que a gente está fazendo lá no produto. Ou seja, quando o produto começar com P, tem que transformar o título com o name com letra maiúscula. Se o Eloquent começasse a fazer esse tipo de coisa, o que iria acontecer no final das contas? Ele ia ficar extremamente preso e dependente do produto. Para onde ele fosse, o produto ia ter que estar junto. E aí, nesse nosso caso, olha só que interessante. Imagina que eu tenho o Eloquent, eu tenho o meu produto e eu tenho uma interface aqui no meio. E o Eloquent, ele consegue falar com essa interface, o produto fala com essa interface. Eu posso colocar qualquer tipo de produto agora. Esse produto tem suas regras específicas. Mas quando ele precisa fazer alguma coisa, ele vai depender de uma interface. E o Eloquent, ele também vai depender ali de uma interface, caso ele queira fazer alguma coisa. E então esses caras conseguem trabalhar de forma conjunta. Legal? Olha só que interessante. E a forma para a gente conseguir trabalhar assim é Dependency Injection. Eu não sei se você já ouviu falar de Dependency Injection, acredito que sim, espero que você entenda bem disso, legal? Mas olha só que interessante. Vamos imaginar que eu tenho um user e eu tenho um validator. O user está no meu domain, ele é uma entidade minha. Mas o meu sistema de validação está lá na minha camada de framework. E eventualmente o meu user ele vai precisar validar dados. Você acha que eu vou ficar escrevendo todo o sistema de validação? Eu vou falar, poxa vida, nem sonhando. Eu vou utilizar um sistema de validator pronto. Legal? Mas o sistema de validator pronto, legal, não pode depender especificamente do meu usuário. Então o que o meu usuário vai fazer para trabalhar com Dependency Injection? O meu usuário ele vai ter uma interface de validator, legal? E o meu validator vai apontar para essa interface. Então o que acontece? Quando eu for criar o meu new user, eu vou injetar ali para mim a minha interface, que tem todo um contrato, que tem todos os métodos de validar. E daí, no momento que eu for criar o meu user concreto, então vamos lá, Wesley é igual a new user, e eu vou colocar ali entre parênteses, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ali naquele momento o meu validator que está no meu framework. Ou seja, aquele validator pode ser trocado por qualquer outro validator, desde que ele utilize e siga a mesma interface. Ou seja, eu estou injetando a dependência do meu usuário no meu usuário, mas isso através de interface. Ou seja, o meu usuário não depende especificamente daquele validator. Ele depende da interface que aquele validator implementa, mas outros validators também podem implementar. Essa aqui é a grande sacada. Então você bota ali, daí na hora de você criar o validator que você quiser, normalmente na hora de criar esse objeto, você vai ter um container de injeção de dependência que tem o objetivo ali de criar
aquele usuário com o validator que você escolheu. Mas se em algum momento você quiser trocar aquele validator, você vai lá naquele container e muda o validator, e em qualquer local da sua aplicação vai estar funcionando normal. Então olha que interessante, você pode validar os dados, trabalhar com os dados em qualquer local da sua aplicação, e você pode trocar completamente aquela biblioteca sem mudar uma linha de código em relação ao seu domínio. Então, a parte de inversão de dependência e a parte de injeção de dependência tem tudo a ver de como que você faz ter a possibilidade de tudo apontar para dentro, e a dependência de quem está dentro para fora depender de interfaces e abstrações e não das classes do framework ali de fora. Legal? Eu espero que eu tenha sido claro com isso aqui com você. Legal? Então agora olha só que interessante. Eu tenho o domain, o application e o meu framework. Legal? Esses camaradas, eles também eventualmente precisam falar com o mundo externo, serviços externos, né? Comunicação externa. Então a minha aplicação ela pode ter diversos pontos de adaptadores para cada parte desse hexágono, do círculo, da forma como você queira, e esse adaptador, ele vai, na realidade, fazer a conversão para ele conseguir falar com o mundo de fora. Então imagina que eu preciso falar com um banco de dados. Eu não vou fazer com que a minha classe que está ali dentro fale especificamente com o banco de dados MySQL. Eu vou ter um adaptador, e se em algum momento eu quiser mudar para o SQL Server, eu vou mudar a conexão ali, e aquele adaptador ele vai conseguir falar com o SQL Server naquele momento, e a minha aplicação ela não vai precisar ser mexida. Isso na prática não acontece muito, mas isso simplesmente é um dos pontos que a gente tem que seguir. Um outro ponto, imagina que eu preciso ter acesso a consultas internas na aplicação, mas eu não tenho uma interface web, então eu posso ter um CLI ou um Command Line Interface. Então eu rodo um comando, esse comando fala com o adaptador que me joga para dentro da aplicação. Ah, não, eu vou ter um browser que vai acessar a minha aplicação, ou seja, tem um adaptador que consegue acessar. Mas o grande ponto é que toda vez que eu vou ter acesso ou vou utilizar um serviço externo, eu tenho um adaptador que facilmente consegue trocar esse serviço externo. Vamos imaginar que daí eu consegui criar um Command Line Interface melhor. E se esse Command Line Interface melhor estiver implementando a mesma interface que aquele adaptador está utilizando, eu posso trocar o Command Line Interface sem mudar uma linha da minha aplicação. Legal? Agora, pontos importantes para você se ligar, ok? Sem leaks, ou seja, eu não posso ter vazamento, ou seja, o meu domínio, por exemplo, ele não pode, ok, implementar e depender diretamente de qualquer coisa da minha aplicação ou do framework. Legal? A minha aplicação ela não pode depender e implementar diretamente nada do meu framework também. Legal? O domínio da minha application, ou seja, a gente não pode ter vazamentos. Outra coisa, ele tem que ser agnóstico. Lembra, a gente está implementando interfaces, abstrações, ou seja, tanto faz o banco de dados, tanto faz o sistema de filas, tanto faz o serviço de e-mail, tanto faz o front-end, se é React, se é Vue.js, se é Angular, legal? Se é HTML puro, legal? A sua aplicação ela não tem que ser refatorada por esses pontos, ok? Agora, um dos pontos que eu digo que é extremamente importante também em relação à parte da arquitetura hexagonal é a parte de teste. A grande sacada da arquitetura hexagonal é que ela facilita muito o seu processo de teste. Olha só que interessante. Eu tenho o meu domínio. E esse meu domínio, ele vai conseguir ser testado de uma forma muito barata, através de testes unitários. Como ele não depende de aplicação externa, como ele não depende de banco de dados, como ele não depende de nada, eu consigo rodar testes unitários à vontade. E teste unitário é muito rápido para rodar. E quanto mais teste você fizer de teste unitário, pro seu domínio é melhor, porque o domínio é o coração da sua aplicação, não pode ter erro, não pode ter vacilo ali, então é rápido rodar. Por outro lado, eu posso fazer com que o fluxo da minha aplicação, os casos de uso da minha aplicação, por exemplo, eles tenham que ser testados e eles vão utilizar o meu domínio.
ok? E aí, nesse caso, você consegue fazer com que o seu domínio chame ali esses camaradas, legal? E se a sua aplicação for utilizar algo externo, né, tanto de um framework, o que vai acontecer? Você faz um mock ali daquele camarada. E ali a gente tem os testes com o mundo externo. Eu não vou ficar testando o meu framework, mas tudo que vier de mundo externo, o meu framework vai poder fazer testes de API, o meu outro framework ele vai poder fazer testes do Command Line Interface que está caindo ali, ele vai poder fazer testes do meu GraphQL, não interessa, eu consigo fazer testes ali focados no mundo externo. Esses testes, normalmente a gente tem muito menos testes, porque ele demora muito para ser rodado. Legal? Então, quanto mais para fora você tá, mais demorado é seu teste, quanto mais para dentro, menos demorado é seu teste. Mas você tem claramente o que você precisa testar e como você precisa testar. E agora, para que a gente consiga terminar, eu quero trazer aqui para você um exemplo de um fluxo, ok? E de um fluxo muito simples, de exemplo, tá? Que eu tô trazendo, de como isso pode funcionar dentro de uma arquitetura hexagonal, legal? Somente para você se ligar, tá? Isso não é regra absoluta, sua aplicação não tem que funcionar dessa forma, existem dezenas e mais dezenas de formatos, de exemplos como você vai trabalhar na internet, isso também pode fazer dependendo do seu framework, da chamada, das nomenclaturas e tudo mais. Mas vamos ao seguinte. Eu tenho aqui as minhas 3 camadas, o framework, a application e o domain. Legal? Então o que acontece? Imagina que eu vou fazer uma request. A request sempre vai entrar de fora para dentro, então ela vai cair no framework. Essa request no meu framework vai cair num controller, ou qual o nome que você queira dar. Esse camarada que eu vai lidar com essa informação, ele vai pegar a requisição, vai tratar, vai ver que é HTTP, vai ver o tipo de erro, vai ver se cai a rota, se está tudo certinho ali. Esse controller, o que ele vai fazer? Ele vai chamar, no caso, baseado em diversos critérios dele, um service, né? Um caso de uso, sei lá, registrar o usuário. Legal? Esse caso de uso, aqui nesse caso, ele vai tomar conta daquele fluxo, sei lá, registrar o usuário, né? Pegar o nome, cadastrar. Esse camarada também pode chamar um repository, certo? O que o repository ele vai fazer aqui pra gente? Ele pode, sei lá, salvar os dados num banco de dados, onde ele vai ter um adaptador, porque vai deixar agnóstico ao banco de dados aqui pra gente. Ou seja, eu me registrei ali, né? Criei meu usuário, por exemplo. O meu usuário que eu criei, o que vai acontecer? Ele pode ser salvo, a gente pode enviar um e-mail ou qualquer coisa desse tipo. E para esse use case poder funcionar, ele vai depender do domínio aqui pra gente. Então a gente pode ter as nossas entidades, os nossos aggregators, a gente pode ter domain service, aí DDD é o limite, legal? E aí o que acontece? Eventualmente no meu próprio use case, o que vai acontecer? Eu posso ter um adapter, e esse adapter pode ter um gateway. Esse gateway ele pode querer falar com uma função externa para trabalhar. Então vamos imaginar que quando o cara registra o usuário, eu tenho que mandar um e-mail para o usuário. Então eu tenho um adaptador, legal? E esse gateway é o camarada que vai falar no mundo externo para falar com, sei lá, com MailChimp, legal? Com Infusionsoft, não interessa o nome. E ele vai conseguir falar com esse camarada. Legal? Então, olha só que interessante. Eu consigo, nesse caso, fazer com a minha aplicação, né, o meu use case, tem um gateway injetado dentro dele através de um adaptador ali para mim, legal? E esse camarada faz toda aquela parada. Tendo o resultado disso que aconteceu, né, deu tudo certo e etc., o meu controller ele pode simplesmente ter um presenter, né? Eu posso mandar esses dados para um sistema de template ou qualquer coisa, eu vou chamar isso de presenter, e esse presenter ele vai responder esse resultado. Nesse caso aqui o meu presenter é um JSON, então ele vai retornar um JSON ali como response. Então perceba como cada coisa ali está no seu lugar. O controller faz parte, né? Tá dentro do framework. Eu vou estar utilizando o framework para gerenciar essa parte. Legal? O framework é o alto nível, o controller é o baixo nível que eu criei. Legal? O application ali é o alto nível, né? E assim vai.
Então, dessa forma, galera, você consegue perceber aonde vai cada coisa da sua aplicação. O que é o core, o que são os casos de uso e o que são recursos que você vai utilizar do seu framework, né? Implementando, obviamente, de forma concreta o que você precisa fazer para que a sua aplicação consiga trabalhar. Galera, eu vou deixar as referências que eu usei para criar toda essa informação. Deu um baita trabalho, porque eu peguei informação de muitos lugares, mas vale muito a pena também você ver essas referências. Bacana? Galera, era isso que eu tinha que passar para você hoje. Legal? Eu realmente espero que isso tenha aberto um pouco mais a sua mente quando a gente está falando de arquitetura de software, mais especificamente sobre arquitetura hexagonal, e que a partir de agora você comece a pensar duas vezes quando você está criando o seu software. Beleza? Não esquece de seguir a gente no Instagram, @devfullcycle, e entra agora, aproveita agora, eu vou dar uma esperada aqui agora, legal? Para você conseguir entrar no nosso canal do Telegram, legal? Então, nesse canal do Telegram, diariamente eu tô colocando conteúdo lá, conteúdo que eu não publico em nenhum outro lugar e que tem conteúdo que eu demoraria muito tempo para criar vídeo, para editar, para subir. Então, simplesmente eu vou e gravo um áudio facinho do meu celular para o meu conteúdo e daí ele já vai diretamente para você. Beleza? Um grande abraço para você, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima.